Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo, né? Dessa vez eu vou estar trazendo o atual ranking de heróis em Boku no Hero, né? My Hero Academia, logo após a aposentadoria de All Might, onde ele teve que se aposentar depois da sua última luta contra o All For One, lá no incidente de Kamino, né? Mas antes disso, eu vou pedir aqui a sua inscrição para ajudar o canal a crescer mais e mais, dá like no vídeo e compartilhe o vídeo para chegar a mais pessoas, né? E não se esqueça de ativar as notificações aqui no sininho, né? Para não perder as notificações dos próximos vídeos, né? E é isso aí. E antes de começar o ranking de heróis, eu já vou avisando, na verdade, não vão ser todos os heróis, né? Lógico, porque senão o vídeo vai ser muito longo. E sim, vão ser só os 10 primeiros, né? Os 10 primeiros colocados, né? Até porque o ranking de heróis, na verdade, é formado por centenas de heróis, então não teria como colocar todos, né? Um vídeo de até 20 minutos. Então, antes de começar o ranking, eu vou falar sobre os métodos de avaliação para ranquear esses heróis, né? Um deles seria o número de casos que eles resolvem ao longo do ano, né? Quanto maior a quantidade de casos que eles resolverem, consequentemente, maior será a sua posição, né? O outro método seria a taxa de aprovação que a população tem sobre esse herói, né? Se a taxa de aprovação sobre esse herói for muito alta, então, consequentemente, ele vai ter uma posição muito alta, né? E o contrário também vale, né? Se for baixa, ele vai ter uma posição mais baixa também. Mas esses dois fatores podem pesar, né, e podem somar ou subtrair um ao outro, né. Então podemos começar aqui com a nossa 10ª posição, né. Na nossa 10ª posição temos a nossa querida Ryukyu, né. O nome dela verdadeiro é Ryuko Tatsuma, né. E ela tem como individualidade Dragon, né. A individualidade Dragon, que permite ela se transformar e tomar forma de dragão, né? E consequentemente ela vai ter a força de um dragão também. Acho que vocês devem ter visto, né? Vocês devem se lembrar, né? Dela, né? Da Ryukyu, né? Que ela está ajudando, né? A Araraka, né? E a Tsuyu, né? Da Salão A. E a Nejiri-chan, né, que na verdade já é uma estagiária há um longo tempo dela, né, ela tem essas 3 estagiárias juntas, né, e elas juntas do Midoriya e dos outros, né, resolveram o caso lá contra o Overhaul, né, e salvaram a Eri-chan, né. E partindo, né, para o nosso 9º colocado, temos o nosso querido herói samurai, né, Yoroi Musha, né. E, tipo, o nome verdadeiro dele é desconhecido até o momento, né. Eu leio o mangá também, né, e, tipo, eu não vi o nome dele, né. A individualidade dele também, o nome não é, tipo, conhecido, né, não mostra também no anime. Então não tem muito o que falar, né, mas pela armadura, assim, o jeito dele, né, dá pra se dizer que, na verdade, ele deve combater com a espada, né, e ao estilo samurai, né, até porque ele está vestido como também, né. Não tivemos muitas participações dele, né, ele apareceu principalmente só, acho que no ranking, né, no episódio do ranqueamento de heróis, né. E no nosso 8º colocado, né, temos como posso dizer, um herói bem peculiar, né, que tem um formato bem, assim, único, na verdade, que é o nosso querido Wash, né, o nome dele também é desconhecido, né. A individualidade dele é assim, como pode dizer, não sabemos exatamente o nome dela, né, mas é uma coisa relacionada à água, né? Porque Wash, né? Lógico que vai ser relacionado à água, né? Vai ser relacionado a outra coisa, né? A individualidade dele, né? Permite ele manipular a água, né? E não tivemos participações dele no anime, né? Um pouquinho à frente no mangá tivemos alguma aparição dele, assim, ou outra. Mas ele não aparece muito, né? Na nossa 7ª colocação temos o nosso, como pode dizer, ele teve bastante aparições em Boku no Hero, né? Logo no começo, tivemos depois lá no caso de Kamino também, no incidente de Kamino. Ele aparece frequentemente assim na TV também, né? Que é o nosso querido herói Kamui Woods, né? O nome verdadeiro, né? Shinji Nishia, né? E como pode dizer, a sua individualidade se chama Arbor, né? O corpo do Kamui Woods é formado por madeira e a sua individualidade Arbor permite que ele manipule essa madeira, né? Pode fazer a crescer, né? Crescer e para estender, usar, como pode dizer, manipular ela para se defender ou capturar bandidos, criminosos, né? Como vimos em algumas cenas em Boku no Hero. Uma individualidade bem, assim, interessante, né? Bem, como pode dizer, tem várias utilidades, né? Tanto para defesa como ataque, né? Como vimos em My Hero Academia, né? Na nossa 6ª colocação temos um herói que, como pode dizer, ele não apareceu tanto, né? A individualidade dele lembrou muito, como pode dizer, um anime aí que eu não vou citar, né? Nosso herói se chama Crust, né? O nome dele verdadeiro não apareceu até agora. E a individualidade dele se chama Shield, né? Que permite que ele crie escudos em formato de hexágono, né? As aparições dele até agora em Boku no Hero não teve muitas, né? Então não tem muito o que mostrar sobre esse herói, né? Ele teve uma aparição bem rápida assim, bem no ranqueamento mesmo. Na nossa 5ª colocação temos, como pode dizer, uma coelhinha, na verdade, né?
Mas não é uma coelhinha qualquer, né? É uma coelhinha que você tem que tomar cuidado, né? Que é a nossa querida Mirko, né? E o nome verdadeiro dela é Usagiyama Rumi. E ela tem como individualidade, a individualidade dela se chama Rabi, né? Que permite que ela faça qualquer coisa que um coelho pode fazer, né? E ela aumenta a sua força, né? Tipo, ela tem super força, ela é rápida, ágil, né? Então, pro combate corpo a corpo é perfeito a individualidade dela, né? Tipo, tanto que logo após o ranqueamento, tivemos aquele episódio do Endeavor com o Hawks, né? E o Dabi aparece, ela logo, tipo, tenta interceptá-lo, né? Com a sua força, né? Que é mostrada, né? No episódio. Mas foi mais uma aparição bem rápida dela mesmo, né? Mas logo após, tipo, na sexta temporada de Boku no Hero, provavelmente, né? Porque essa já está acabando, né? Vamos ter mais uma aparição dela de novo, né? No próximo arco. E partindo para o nosso quarto colocado, temos o nosso querido ninja Ed Shot, né? O nome verdadeiro dele é Shinya Kamihara, né? E a individualidade dele se chama Foldabori, que ele é capaz de manipular o corpo dele a ponto dele se esticar, tipo, se esticar muito, assim, na verdade, né? Como podemos ver aqui na cena, né? Ele teve uma aparição lá no caso de Kamino, né? Na verdade, uma coisa que foi comentada nesse ranqueamento, né? É que todos que apareceram no caso de Kamino, né? Que tiveram seu envolvimento, tiveram seu, como pode dizer, seu ranqueamento, né? Sua posição mais elevada, né? Como o Kamui Woods, que apareceu também, né? Ajudou lá no caso. E o Ed Shot também, né? Os dois estavam lá no caso de Kamino, né? E eles tiveram suas posições aumentadas aí nesse ranking, né? Na nossa terceira colocação, né? Começando com a medalha de bronze, né? Temos o nosso querido Best Jeanist, né? Tem como nome verdadeiro, né? Tsunagu Hamakata, né? E a individualidade dele se chama Fiber Master, né? Faz com que ele seja capaz de manipular qualquer fibra existente, né? Podemos ver, né? Tipo, no caso de Kamino, principalmente. Na verdade, a primeira aparição dele foi quando ele estava como, podemos dizer, instruindo o Bakugou, na verdade, né? Quando o Bakugou estava fazendo estágio. A aparição dele, usando as habilidades dele, na verdade, foi quando o Alforan, né? Apareceu, né? No episódio lá, no caso de Kamino, né? E atacou os heróis que estavam por lá, né? E o Best Jeanist mostrou que a sua individualidade é muito útil, né? Quando ele foi se defender e também proteger os heróis por trás, né? Afastando eles do ataque, né? Fazendo com que não tivesse acontecido uma coisa mais grave, né? Naquele momento. O Best Jeanist, ele não resolveu tantos casos, né? Por isso que eu comentei sobre antes o método de avaliação, né? Ele não resolveu tantos casos, mas a população aprovou muito esse herói, né? A taxa de aprovação dele foi bastante elevada, a ponto de fazer ele ficar na terceira colocação, mesmo não estando em condições de atuar como herói no momento, né? Ele ficou um bom tempo afastado, né, da profissão de herói por conta do caso de Kamino, né, onde ele ficou bastante ferido, né? Tipo, o que ele fez naquele caso ali pesou tanto que a população aprovou tanto ele que ele ficou numa posição tão elevada assim no top 3, né? E na nossa segunda colocação, né, na nossa medalha de prata, temos o nosso, como pode dizer, talvez o melhor herói para alguns, né? Para alguns é o melhor herói, né? O herói que mais se identificam, né? Que é o Hawks, né? E o nome verdadeiro dele, né, é Takami Keigo, né? E a sua individualidade se chama First Wings, né? E é uma individualidade bem peculiar, né? Porque essa individualidade permite que ele tenha asas, né? Como é mostrado, né? Não é só isso, né? Ele pode manipular as asas e as penas individualmente, todas as penas. E isso é uma coisa muito incrível e é mostrado no episódio, né? Logo após o ranking, né? Dele conseguindo fazer várias coisas ao mesmo tempo com as penas, né? Naquele episódio onde ele tá salvando os cidadãos, né? O Endeavor está lutando, ele salvando cada um com uma pena, assim, tentando achar cada um, né? É um controle absurdo, assim. O outro fato também é porque ele é o herói mais jovem, né? Nesse ranking, né? Ele tem cerca de 22 anos por aí, né? Ele foi o mais rápido a chegar nesse ranking, né? Então, tipo, é um herói que todo mundo gosta porque, como é o ditado dele, né? Ele é muito rápido para fazer as coisas, né? Muito rápido para solucionar os casos e muito rápido também para alavancar a sua carreira, né? E chegar à sua segunda colocação nesse ano, né? E na nossa primeira colocação, né? Na medalha de prata, né? É ninguém menos do que o Endeavor, né? Nosso querido herói das chamas, né? Ele ficou bastante tempo, né? Nas sombras do All Might, né? Ele ficou na segunda colocação há bastante tempo, né? Tentando alcançar ele, né? E finalmente, logo após a sua aposentadoria, ele conseguiu chegar na primeira posição, né? O nome verdadeiro do Endeavor é Enji Todoroki, né? E ele tem como individualidade a Hellflame, né? Permite que ele manipule o fogo, né? Manipule e crie fogo, né? Já vimos várias vezes ele ao longo do anime, né? Ele não teve poucas aparições, ele apareceu bastante, né?
principalmente a partir da segunda temporada mais ou menos, né, quando estava tendo aquela competição onde o Todoroki, né, o Shoto e o Midoriya lutaram, né, e ele se recusava a usar seu lado direito, né, ou lado esquerdo, esqueci qual que é. E agora, né, tipo, finalmente ele está na sua primeira colocação, né. Ele não parece muito feliz de estar na primeira colocação porque ele não ficou tão contente de descobrir a verdadeira forma do All Might, né. Mas não é isso que vem ao caso nesse vídeo. Ele resolve bastante casos, né. Vimos no anime, né, principalmente na quinta temporada, o quão rápido ele resolve os casos, né, e quão, tipo, ligado ao dia a dia, ele vai de um caso pro outro, né. O problema é a sua taxa de aprovação, né, mas ele resolve muitos casos, que a sua taxa de aprovação, tipo, não interfere muito, assim, né. É um dos casos que eu falei, né, sobre a avaliação, né. Ele resolve tantos casos que a sua taxa de aprovação baixa, assim, não é muito baixa, mas não é a mais alta entre os heróis, né. Como o Hawks comentou na cerimônia, né, no ranqueamento, né, se a taxa de aprovação contasse, ele que seria o primeiro colocado, né, e o Endeavor seria lá pro quarto, quinto colocado logo atrás, né. Na verdade, o Best Jeanist seria o primeiro colocado e depois o Hawks, né, porque o Best Jeanist teve a melhor avaliação na taxa de aprovação, né, enquanto o Endeavor ele teve mais casos resolvidos. Então encerramos aqui mais um vídeo, né, encerramos esse ranqueamento de heróis, né. Teve alguns aí que eu não sei se eu colocaria, né, mas é porque teve alguns aí que eu gostaria que tivesse nesse ranqueamento. Futuramente talvez eles estejam, né, mas não é o que vem ao caso, né. Então é isso aí, né, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito ainda para não perder os próximos vídeos. Dá like no vídeo, compartilhe o vídeo para chegar a mais pessoas e não se esqueça de novo, né, de ativar as notificações aqui embaixo, né, para não perder os próximos vídeos, né, as próximas análises ou outros vídeos de outros conteúdos, né. Então é isso aí, né, eu vou ficando por aqui e até mais.